Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí e hoje vamos fazer um exercício de integrais impróprias onde os dois limites são infinitos. Então vamos lá. Aqui está a nossa questão, ela está pedindo para a gente calcular essa integral imprópria. Integral que vai de menos infinito até mais infinito de x vezes exponencial de menos x ao quadrado. Ok. Então temos uma integral imprópria onde os dois limites são infinitos. Então como é que a gente faz? Qual que vai ser o nosso procedimento? Bem, a gente vai ter que abrir essa integral na soma de duas outras integrais impróprias, que vão ser o quê? A integral de menos infinito até uma certa constante c, certo? Então desse nosso x exponencial de menos x ao quadrado dx, mais a integral desse mesmo c até mais infinito de x exponencial de menos x ao quadrado dx. Tranquilo? Mas aí, essas duas integrais aqui que a gente criou também são integrais impróprias. Então a gente tem que escrever também como que a gente vai calcular essas integrais impróprias. A gente vai calcular então fazendo limites. Então essa primeira integral de menos infinito até c é o limite com a tendendo para menos infinito da integral de a até c desse nosso integrando aqui x exponencial de menos x ao quadrado dx, certo? Definição aqui da integral imprópria quando um limite é infinito. E para a segunda vai ser bem parecido. Vai ser o limite aí, agora de um certo b, que está se aproximando ali de mais infinito, da nossa integral de c até b. Tranquilo? Então esse é o procedimento aí, quando a gente se depara com uma integral imprópria onde os dois limites são infinitos. Então, o próximo passo vai ser o quê? Calcular essa integral indefinida, né? A gente precisa dela para poder fazer depois a integral definida e depois fazer o limite. Ok? Então vamos calcular a integral indefinida, que é a integral de x vezes exponencial de menos x ao quadrado. Bom, como que a gente vai calcular essa integral? Bem, a gente dá aqui uma olhadinha para ela, a integral dá uma olhadinha para a gente repara o seguinte, que aqui na exponencial a gente tem um polinômio do segundo grau, esse menos x ao quadrado. E aqui embaixo ó, a gente tem um polinômio do primeiro grau, que é o nosso x. Então está parecendo interessante fazer essa substituição simples aqui, ó, u igual a menos x ao quadrado. Porque a gente vai ter o quê? Que o nosso du vai ser menos 2x dx. E o termo então que aparece na nossa integral, que é x vezes dx, vai ser o quê? Então a gente vai ter que x dx vai ser então menos 1/2 de du. Concorda comigo? X dx igual a menos 1/2 de du. Então, utilizando isso daí, a gente vai poder reescrever nossa integral de uma maneira mais simples. Essa integral vai ficar, então, a integral de exponencial de menos x ao quadrado vai ser exponencial de u, certo? E esse x dx, que foi o que sobrou, é o quê? Menos 1/2 de du. Certo? Então, jogando esse menos 1/2 para fora, a gente fica com menos 1/2 a integral de exponencial de u du. E a integral de exponencial de u, a gente sabe que vai ser ela mesma. Então isso aqui vai dar menos 1/2 de exponencial de u. Tranquilo? Não vou botar a constante de integração, porque a gente vai fazer a integral definida depois, então nem precisa se preocupar com ela. Enfim, voltando para a variável x, aqui então o nosso resultado final da nossa integral indefinida vai ser então menos 1/2 de exponencial de u, que é menos x ao quadrado. Então aqui está menos 1/2 de exponencial de menos x ao quadrado. Então beleza, calculamos a integral indefinida. Então agora, olha só,
A gente já pode até jogar no nosso limite direto, porque deu um resultado até que tranquilo. Olha só, nossa primeira integral imprópria era de menos infinito até c. A gente viu que isso é igual ao limite, com a indo para menos infinito, da integral de a até c. E nós vimos que essa integral aqui vai dar menos 1/2 de exponencial de menos x ao quadrado. Então essa nossa integral imprópria vai ser o limite, com a indo para menos infinito, aqui de menos 1/2 de exponencial de menos x ao quadrado, de a até c, pelo teorema fundamental do cálculo, certo? Então, vamos lá, isso aqui vai dar o quê? Isso daí vai dar, então, o limite, com a indo para menos infinito, de menos 1/2 de exponencial de menos c ao quadrado, mais 1/2 de exponencial de menos a ao quadrado. Agora repare aqui comigo, esse c aqui é constante, então esse termo todo aqui é constante, não vai ser afetado pelo limite. Então temos que calcular o limite desse termo daqui. Então esse termo aqui, ó, exponencial de menos a ao quadrado, com a indo para menos infinito, isso aqui vai ficar algo do tipo assim, exponencial de menos infinito. Então isso aqui vai tender para zero, ok? Então esse termo todo aqui vai tender para zero. Então vai sobrar simplesmente menos 1/2 de exponencial de menos c ao quadrado, ok? Então esse é o resultado da nossa primeira integral imprópria. Agora vamos para a segunda, que era a integral imprópria de c até mais infinito. Vai ser muito parecido com essa conta que a gente acabou de fazer, ok? Então limite com b indo para mais infinito da integral de c até b. Que aí, pelo teorema fundamental do cálculo, usando aquela integral indefinida que a gente calculou, vai dar este limite daqui. Então vamos lá, vamos escrever. Isso aqui vai então ser o limite com b indo para mais infinito de menos 1/2 de exponencial de menos b ao quadrado mais 1/2 de exponencial de menos c ao quadrado. Então vai ser a mesma conta, ó. Esse termo daqui é todo constante e esse termo daqui também vai ser que nem a gente fez ali na outra. Isso aqui vai tender, ó, para exponencial de menos infinito, entre aspas, né? Que vai tender então para zero. Então esse termo aqui vai sumir e vai sobrar simplesmente 1/2 de exponencial de menos c ao quadrado. Tranquilo? Então agora recapitulando, nosso último passo, passo 5, nós tínhamos aquela integral imprópria de menos infinito até mais infinito, abrimos isso como sendo a soma de dois limites, nós calculamos esses limites, o primeiro deu menos 1/2 de exponencial de menos c ao quadrado, o segundo deu 1/2 de exponencial de menos c ao quadrado. Então somando esses dois aqui, ó, vai dar zero. Resultado então final da nossa integral imprópria. E a gente pode então perceber que essa integral é convergente. A questão não tinha pedido isso, mas uma coisa que a gente pode reparar. Enfim, por hoje é tudo. Até a próxima. Um grande abraço. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.